Você tem dúvida no conceito de cromátide, cromossomo, cromatina, cromonema, quando duplica, quando não duplica, como é que conta tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta que hoje tu vai aprender. Fala galera, eu sou a Carol Braga e essa é a nossa terceira aula de biologia do Foco na UERJ. Aula essa que eu saí de casa assim devidamente iluminada para finalmente vir te ensinar sobre o que é esse negócio de cromossomo, cromátide, como é que você faz contagem de cromossomos, a relação disso com o ciclo celular. Hoje o negócio vai ficar bom, hoje a nossa aula vai ser aquela aula bonita e é justamente por isso que antes de te mostrar a questão que eu trouxe, eu já quero te pedir para deixar um like aqui. Se você não está inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, já avisa para todos os amigos do cursinho, do colégio, que toda quarta-feira tem uma aula de biologia maravilhosa aqui no YouTube te esperando. Ah, Carol, mas como é que eu vou deixar o like? Eu nem sei se a aula vai ser boa, gente, mas é óbvio que a aula vai ser boa. Eu saí de casa para fazer o quê? Para vir dar aula ruim para você? Claro que não, né? Então vamos lá. A questão que eu trouxe para iluminar o nosso dia de hoje caiu na USS, Universidade Severino Sombra, Universidade de Vassouras. E aí, antes que você fale, ô mulher louca, o negócio não é foco na UERJ, que negócio é esse de banca de USS, de Universidade de Vassouras? Para você vestibulando beginner, que não sabe, a banca que faz a prova da UERJ também é a banca contratada que faz a prova da USS. Então, uma dica aí, né? Se você quiser fazer provas antigas para treinar padrão de resposta da UERJ, formato de questões de modelo UERJ, a USS é bacana. Não vai ser exatamente igualzinho, mas dá para aproveitar bastante coisa. E essa questão especificamente caiu no ano de 2016. É uma releitura de uma questão mais antiga que já tinha caído inclusive no vestibular da UF, a Universidade Federal Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro. Questão lindíssima. Então eu vou ler a questão com vocês e aí você vai entender exatamente o que de mais bonito virá no dia de hoje. Simbora. Diz assim, ó: uma cultura de células eucarióticas com número diploide de cromossomos igual a 10. Já vamos parar aí para você fazer sua primeira anotação da aula. O que é diploide? Que aparece toda hora em prova com o símbolo 2N. Diploide é o conceito de células que têm cromossomos organizados aos pares. Então, se eu digo assim, uma célula é 2N igual a 10 cromossomos, exatamente o caso dessa célula da questão que eu trouxe para vocês. Significa dizer que essa célula tem 5 pares de cromossomos homólogos, ou seja, 5 pares de cromossomos em que cada par compartilha os mesmos loci gênicos, os mesmos tipos de genes ocupando regiões equivalentes nesses cromossomos, tá? Daqui a pouco vai ter uma figura de cromossomo aqui para você conseguir dar uma cara para essa informação. Bom, o fato é, uma célula diploide igual a 10 cromossomos é uma célula que tem um total de 10 cromossomos organizados em 5 pares, sacou? Continuando a nossa leitura. E ciclo de divisão de 24 horas. Teve seu crescimento sincronizado na fase G1 do ciclo celular. Fase G1 é a primeira fase da intérfase, quando a célula não iniciou o seu processo de duplicação de DNA, de cromossomos. G1 é o que a gente chama de vida normal da célula. É o momento em que ela está mais ativa metabolicamente, transcrevendo, expressando seus genes, cumprindo seu papel social, né, que eu espero para aquela célula. Se ela é uma célula epidérmica, ela vai estar cumprindo funções de uma célula epidérmica. Se ela é um hepatócito, ela vai estar expressando proteínas e cumprindo funções do hepatócito, e assim você já entendeu. Muito bem, a questão diz assim, ó: a cultura foi dividida em 2 amostras A e B, que foram mantidas em meio nutriente e condições de cultivo adequados. Em uma dessas amostras foi adicionada a substância 1, que inibe a atividade da DNA polimerase. DNA polimerase
é um grupo de enzimas responsáveis pela polimerização do DNA, ou seja, pela duplicação, pela replicação do DNA. Então já fica ligado que essa amostra que recebeu a substância 1 ficará impedida de replicar o seu DNA, de duplicar os seus cromossomos. E em outra, a substância 2, que inibe a formação do fuso mitótico. O fuso mitótico é todo aquele conjunto formado pelos microtúbulos, incluindo o fuso acromático, para células que têm centríolos, os centríolos, o áster, todo o fuso onde os cromossomos irão se ligar durante a divisão celular para que ocorra a separação, no caso da mitose, das cromátides irmãs. Para formar o fuso mitótico, é preciso ter polimerização, formação de microtúbulos. Então, provavelmente essa substância 2, ela pertence a uma família de alcaloides vegetais, como a colchicina, vinblastina, vincristina, que são drogas que inibem a polimerização das tubulinas, que são as proteínas formadoras dos microtúbulos. E por esse motivo, o fuso mitótico não vai se formar. Tá? Depois a gente vai ver os detalhes disso melhor ao longo da questão. Ao final de 24 horas foi medida a quantidade de DNA presente nas células e ele vai dar um gráfico para a gente observar. Inclusive, acabei de notar aqui, bem que a coisa falha nossa, que eu não vou corrigir, que ó, eu coloquei o gráfico bem em cima aqui do finalzinho dessa frase, tá vendo? Mas não tem nada demais, gente. Simplesmente está dizendo ali, observe no gráfico as quantidades de DNA e tudo mais. Então, beleza, a gente tem o gráfico aqui em que eu tenho a quantidade de DNA no eixo Y e eu tenho a amostra A na coluna azul, a amostra B na coluna verde. Tem um referencial aqui de quantidade de DNA em unidades arbitrárias valendo 1 e o dobro 2, né? Bom, basicamente o que a gente vai responder nessa questão? Letra A, identifique a amostra na qual foi adicionada a substância 2, lembrando que a substância 2 é a que vai inibir a formação do fuso mitótico. Ele até disse isso logo depois. Justifique sua resposta e depois na letra B, aponte o número de cromossomos presentes em uma célula da amostra A e em outra da amostra B ao final das 24 horas de cultivo. Para você saber número de cromossomos, primeiramente você tem que entender esse slide que vem agora, que é o seguinte: como é que eu conto cromossomos? O que é o conceito verídico de cromossomo e como esse conceito é adaptado ao vestibular? Então, oficialmente, cromossomo é o estado mais condensado da cromatina, encontrado apenas durante a divisão celular, seja ela uma mitose ou uma meiose. Cromatina é a associação do DNA eucariótico com as histonas, que são as proteínas carretéis, as proteínas que enovelam esse DNA no núcleo eucariótico. A cromatina, durante a intérfase G1, S, G2, ela é mais frouxa, ela é menos condensada, chamada de um estado de cromonema. À medida que a célula ingressa em divisão celular, essa cromonema começa a se espiralizar, então ela vai condensando, 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 condensando e passa a se chamar cromossomo. Esse é o conceito oficial, que o vestibular, na maioria das vezes, quando são questões de contagem de cromossomos, ele, ó, caga, né? Então, por exemplo, o que você tá vendo aqui nessa imagem? Você tá vendo esse mocinho aqui representado em roxo, do lado desse outro representado em verde, que são um par de cromossomos homólogos. Só que eu quero que vocês observem uma coisa muito interessante. Ao lado, eu continuo a ter o roxo e o verde. Só que após a fase S da intérfase, ou seja, após a replicação do DNA. Então, a diferença da primeira imagem para a segunda imagem é que na segunda imagem, ou seja, após a replicação, cada cromossomo passa a ter duas cromátides irmãs. Ó, eu vou passar aqui o meu laser em cima de uma cromátide irmã inteira. Ó, aqui tem uma cromátide, tá vendo? E aqui do lado tem outra cromátide. Essas são as chamadas cromátides irmãs.
Cada cromátide é formada por uma molécula de DNA dupla fita. Então, se eu tenho duas cromátides irmãs, eu tenho duas moléculas de DNA idênticas, cada uma formada pela sua fita dupla. Essas cromátides irmãs, elas se mantêm unidas por uma região que é chamada de centrômero, que geralmente nos desenhos dos livros vem como uma bolinha. Na verdade, não tem bolinha nenhuma ali. O que a gente tem na região do centrômero é uma espécie de constrição primária, como se fosse uma região bem apertada. A gente vai ter um monte de proteínas ali, chamadas de coesinas, que mantêm as duas cromátides irmãs fortemente unidas, coesas. Reparem que na imagem anterior, eles também representam a região do centrômero, o que é meramente simbólico, didático, porque não vai ter centrômero nesse estágio em que ainda não houve duplicação, tampouco condensação da cromonema. Mas para ficar uma coisa bolinha, bonitinha, representativa lá, né, do centrômero, eles deixam o diabo do centrômero aqui também. Não faz muito sentido, mas a gente aceita, pacifica e segue a nossa vida, sempre em busca de gabaritar as questões, que é o mais importante. Então, reparem o seguinte, aqui eu não tenho ainda a figura das cromátides irmãs. Eu tenho o que o vestibular vai chamar de cromossomo simples, antes da duplicação. Seria a forma como a gente encontraria o material genético na fase G1 do ciclo celular, ou seja, antes da replicação, tá? Por que eu representei nesse par de cromossomos, cada um deles de uma cor diferente? Novamente tentando te trazer uma simbologia. É como se eu dissesse assim, ó, galera, lembra aí que num par de cromossomos homólogos, um deles eu ganhei da minha mãe, trazido no óvulo, tipo roxo, e o outro eu ganhei do meu pai, trazido no espermatozoide. Aqui no caso eu vou dizer que é o verde. Então cada par de cromossomos homólogos é formado a partir da união de um cromossomo recebido da minha linhagem materna e outro cromossomo recebido da minha linhagem paterna, ok? Depois da replicação, eu continuo a ter o cromossomo roxo, o cromossomo verde, só que, repito, cada um agora com duas cromátides irmãs. Só que tem um detalhe que, tipo, é o pulo do gato da parada. Quando você aprender isso, eu tenho certeza que você vai escrever aqui nos comentários. Carol, muito obrigada, cara. Te desejo luz, te desejo jovialidade, beleza, entendeu? Não precisa nem me desejar dinheiro, gente. Me deseja só saúde e felicidade, que já tá ótimo. Mas, por favor, eu quero agora, sabe, aquela troca de carinho, porque eu vou fazer uma parada pra você que, assim, eu tenho certeza que ninguém fez nunca na vida. Que é te ensinar a contagem de cromossomos. Carol, quando eu olho para esse cara roxinho aqui, que não está duplicado ainda, que não tem cromátides irmãs, eu conto ele como quantos cromossomos? Eu conto como 1. E quando eu olho para ele agora, lá durante a divisão celular, depois da fase S, e ele está duplicado, ele tem 2 cromátides irmãs, eu conto isso aqui como quantos cromossomos? 1 de novo. Peraí, Carol, repete isso aí. Repete, repito. Esse carinha roxinho aqui, que é o tal do cromossomo simples, não duplicado, na hora de fazer a contagem dos cromossomos, eu digo que eu tô vendo ali um cromossomo. E quando eu olho para ele duplicado, eu continuo a dizer que eu tô vendo um cromossomo. Mas tem 2 cromátides irmãs, mas tem 2 moléculas de DNA duplicadas. Mas eu continuo a contar como um cromossomo. Esse é o divisor de águas da sua vida. Então vem comigo aqui. Quantos cromossomos você tá vendo aqui, ó? O roxo e o verde? 2. E quantos cromossomos você tá vendo aqui, o roxo e o verde? 2 do mesmo jeito. Duplicados ou não duplicados, eu continuo a contar desse jeito ou daquele jeito como um cromossomo cada. Isso vai ser, assim, decisivo para você não só acertar essa questão que eu trouxe hoje, mas, assim, umas 30 outras que você vai encontrar ao longo da sua jornada de preparação, tá? Bom, outra coisa que eu queria aproveitar para te lembrar é que como a tal da substância 2
é a colchicina ou uma amiguinha dela que inibe a formação do fuso mitótico, é importante a gente olhar aqui para os eventos da mitose. Então, por exemplo, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, resumidamente as fases, né, da mitose. Eu não vou entrar muito profundamente nisso com vocês. Aliás, se vocês têm dúvidas sobre mitoses, fases de mitose, deixem aqui nos comentários também se vocês querem questões sobre esse assunto, que eu volto e faço. Basicamente, o que eu quero te lembrar é que o fuso acromático, que é o principal membro do fuso mitótico, ele começa a se formar durante a prometáfase e ele está completamente formado na metáfase, ok? Aliás, ele começa a se formar mesmo na prófase, né? E aí na prometáfase ele já está bem avançado. Aqui na metáfase, os cromossomos eles estão devidamente presos às fibras do fuso acromático e alinhados na tal da placa metafásica ou placa equatorial. Pode acontecer de você pegar uma questão esse ano no teu vestibular que te pergunte assim: em que fase da mitose ou da divisão celular uma célula fica estacionada, interrompida por ação de uma dessas drogas que inibe polimerização de microtúbulos, que inibe formação de fuso acromático, fuso mitótico? E a sua resposta tem que ser metáfase. Anota isso num post-it fluorescente, numa posição acima dos seus olhos, para você dormir olhando para isso tipo uns 10 dias e não esquecer nunca mais. A fase em que a célula, tratada com essas drogas que inibem formação de fuso acromático, a fase em que ela fica estacionada, interrompida, é a metáfase. Carol, mas não faz sentido, porque você não falou que a formação do fuso acromático, na verdade, começa na prófase e continua ao longo da prometáfase, que quando chega na metáfase, na verdade, ele já está formado, então ela deveria ser estacionada antes, ou seja, desde a prófase, desde o momento em que era para começar a formar o fuso. Pois é, só que o vestibular não considera isso, ele considera que apesar do fuso mitótico não se formar, os cromossomos conseguem atingir o seu grau máximo de condensação, que é uma característica muito marcante da metáfase. Então, por conta dessa característica, eles acabam considerando que a fase de interrupção do ciclo celular é a metáfase. Aceita que dói menos, anota no post-it fluorescente, confia em mim e acerta as questões sobre isso, tá bom? Então, eu queria, né, mostrar essa figura justamente para te lembrar um pouquinho sobre as fases da mitose. Aqui, a gente está conseguindo olhar para o fuso mitótico com mais detalhes. Então, em verde, tanto em verde escuro quanto em verde claro, vocês estão vendo os microtúbulos do fuso acromático, devidamente formados, bonitinhos, ligados aos cromossomos aqui alinhadinhos na placa equatorial. Essa região onde as fibras do fuso acromático se ligam aos cromossomos é uma região chamada de cinetócoro ou cinetocoro, uma plaquinha de proteínas bem aqui nessa bolinha, né, onde essas fibras se ligam. Como no caso das células da nossa questão tratadas com a substância 2 não vai se formar o fuso mitótico, os cromossomos não vão se prender a ele e tampouco as cromátides irmãs vão se separar. Então, o grande bizu da nossa questão, que inclusive já apareceu até a resposta ali, né, que eu sou espertona, já te dei até a resposta pronta, já vou comentar cada uma delas. O grande bizu dessa questão é o seguinte, como é que eu vou identificar, dentre a amostra A e a amostra B, qual foi tratada com a substância 1 e substância 2? Muito fácil. A substância 1 não foi a que inibiu a DNA polimerase, então ela vai estar com a quantidade de DNA não duplicada, porque não vai ter replicação sem DNA polimerase. Então, eu acabei de descobrir que a amostra B é a que foi tratada com a substância 1. Já a amostra A, que está com o dobro do DNA, ela foi tratada com a substância 2. Ué, Carol, por que quando eu trato uma célula com a substância 2, ela permanece com o dobro da quantidade de DNA? Porque ela duplica o seu DNA, toda felizinha se preparando para fazer a mitose, mas como não tem a formação do fuso mitótico, ela não consegue separar as suas cromátides irmãs
concluir a sua mitose e distribuir metade do seu material genético para cada uma das células filhas. Então aquela célula ela fica interrompida em metáfase com o dobro do DNA que ela tinha lá em G1. Então assim a gente consegue descobrir. Agora, como é que ficou a nossa respostinha aqui, ó? Na letra A, identifique a amostra na qual foi adicionada a substância 2, exatamente o que eu te expliquei. Então, coloquei a amostra A, ao inibir a formação do fuso mitótico, a substância adicionada impediu que ocorresse a separação das cromátides irmãs, que é um evento que ocorre numa etapa chamada de anáfase. Se você quiser ilustrar, né, colocando isso, também show. Eu coloquei. Logo a célula permanecerá com a quantidade de DNA duplicada. Depois na letra B, que você tem que apontar, não tem que explicar, não tem que justificar. Apontar é dizer o número e pronto. Apontar o número de cromossomos presente na amostra A e na amostra B, 10 cromossomos em cada. E é essa letra B que os alunos ficam de cabelo em pé, porque eles não tinham aprendido, mas agora você aprendeu, que emoção. O lance do bizu da contagem de cromossomos. Carol, por que na amostra A, apesar dos cromossomos estarem duplicados, cada um com 2 cromátides irmãs, eu continuo a contar como 10 cromossomos? Por causa daquele ensinamento de que independente do cromossomo ser simples ou duplicado, na hora de fazer a contagem, eu continuo a contar cada um deles como 1. A única diferença entre os 10 cromossomos da amostra A para os 10 cromossomos da amostra B é a quantidade de DNA. Os 10 cromossomos da amostra A estão duplicados, então em cada um deles tem 2 cromátides irmãs, totalizando 20 moléculas de DNA. Já na amostra B, os 10 cromossomos não estão duplicados, eles são simples. Então é como se a gente tivesse 10 moléculas de DNA, mas a pergunta não é sobre moléculas de DNA, é sobre contagem de cromossomos. É isso. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreva mulher, se inscreva moleque, pelo amor de Deus, para você não perder. Toda quarta, quinta e sexta, as aulas do Foco na UERJ estão bombando. Deixa aqui nos comentários se você aprendeu agora o conceito de cromossomo, se tem alguma dúvida sobre esse assunto. É muito importante essa troca entre a gente para que cada aula venha com mais conteúdo, venha mais afinada ainda com os detalhes que vão determinar a sua aprovação esse ano, beleza? A gente se vê quarta-feira que vem. Beijo, tchau!